Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Você que está nos ouvindo aqui na Vinha FM, a rádio que a Videira faz para você, a trilha sonora do céu, esse lugar abençoado onde a palavra de Deus é liberada com graça, com poder, e eu tenho certeza que você que está me ouvindo vai ser ricamente abençoado no dia de hoje. Quero mandar um abraço aqui para todos que estão comigo aqui no nosso Instagram, ao vivo. Já vi pessoas aqui de Pires do Rio entrando aqui direto no nosso direct na nossa live aqui do Instagram, lá de Pires do Rio. Pires do Rio é a cidade do meu pai. Meu pai nasceu nessa cidade. Eu quero mandar um grande abraço. Tenho parentes aí. E um grande abraço para você também que está nos assistindo no nosso canal do YouTube da Vinha FM. Né? Esse lugar maravilhoso onde a palavra de Deus é liberada. Eu estou sempre com vocês, e você que está no rádio, você que me ouve através dos aplicativos, você que está aí no seu carro, né? Ligado na vinha. Prepara seu coração que Deus tem uma palavra para você, e agora mesmo vou falar para você o versículo do dia. Prepara, recebe a palavra de Deus como vida no seu coração, amém? Eu quero cumprimentar o Benedito Costa. Benedito Costa, tudo bem, meu amado? Tudo bem, pastor, bom dia. Bom dia, mas que prazer estar com você aqui. Prazer é todo nosso, né? Aleluia. Meu e dos nossos ouvintes. A Raquel de Lima, minha sempre fiel escudeira, hoje ela tá de férias, Benedito? Ela tá de férias, vai tirar uns dias de férias aí, mas eu sempre acompanho vocês, aproveitar que estamos aqui frente a frente e dizer que é uma honra ouvi-los, né, no rádio. Agora é uma honra maior ainda estar aqui junto com o senhor nessa bancada. Aleluia. Sendo abençoado presencialmente. Amém, mas que maravilha. Então vamos deixar a Raquel descansar esse tempo, amém? E aqui no fundo dos bastidores, Pedro Pedrosa, aqui junto conosco. Tudo bem, Pedro? Ninguém tá vendo ele não, mas eu tô dando um oi aqui para ele. E olha aí, abriram o microfone do Pedro. Bom dia, pastor. Bom dia, espectadores da Vinha. Mas que bom estar com você. Prazer estar aqui com o senhor. É um prazer, vai ser uma bênção, nosso programa vai ser uma bênção. E o versículo do dia? Vamos ministrar o versículo do dia? Eu tenho um versículo do dia abençoado para você, e eu sei que você já conhece ele, mas eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa para falar para você. Então vamos lá. João capítulo 14, versículo 6. Você pode repetir comigo o versículo? João, capítulo 14, versículo 6. Todo mundo conhece, mas vamos ver o que Deus tem para nós. Jesus respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele diz, e a verdade. Então quer dizer que Jesus diz que ele não é só o caminho, ele é o caminho também. Mas tem mais coisas. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade, e depois ele diz, e a vida. Então, ele diz que eles são três coisas aqui: o caminho, a verdade e a vida. Aí ele continua, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção que isso aqui tem algo poderoso, uma revelação poderosa do Senhor para nós. Que momento pastor, qual que é o contexto que Jesus libera essa palavra? Sabe, esse contexto aqui é no momento em que o Senhor Jesus começa a dizer pros apóstolos, fala para eles, né? Olha, versículo 1, não se turbe o vosso coração, né? Não fica preocupado com as angústias. Eu quero que vocês saibam, eu vou partir pro Pai, eu vou momentaneamente deixar vocês aqui, mas deixa eu falar algo para vocês. Isso é ele conversando com seus apóstolos, com seus discípulos que estavam ali junto, caminhando com ele, já tinha 3 anos, e ele fala para eles, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí ele fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito. Quer dizer, eu não ia mentir para você. Você vê que lá na frente ele fala que ele é a verdade, e aqui ele fala, se não for assim,
eu vou-lo teria dito, quer dizer, porque eu não vim aqui para mentir para você, porque eu sou a verdade. Aí ele continua: pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meu Deus do céu, olha que texto poderoso, que texto maravilhoso. Deixa eu falar algumas coisas aqui para você. Ele disse aqui: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou estar indo preparar lugar para vocês. Aqui é que é a grande pergunta: aonde que Deus preparou o lugar para os discípulos, para nós? Aonde? Vou te dar a resposta: lá na cruz. Foi lá na cruz. Quando ele estava se referindo, olha, não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai tem muita morada, pois eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Aqui tem algo poderoso. Aonde que foi que Jesus foi que ele preparou um lugar para nós? Lá na cruz. Por quê? Foi lá na cruz que ele completou a obra da redenção. Foi lá na cruz que ele nos justificou do pecado. Então, naquela hora, presta atenção, Jesus naquela hora, ele morreu pelo pecado do mundo. Ele redimiu todo o mundo lá na cruz. Compreendeu isso? E aí, ele pega e diz: eu vou agora, se você crer nessa obra que eu realizei, eu vou preparar um lugar para você, para que onde eu esteja, você esteja comigo também. Então presta atenção, se Jesus Cristo cumpriu com toda a justiça de Deus, e ele disse que onde ele estivesse, nós estaríamos com ele, então agora o que falta? Só falta nós crermos nessa obra, acreditarmos nessa obra. Então vamos avançar, porque o versículo do dia está lá mais para frente. Então você já entendeu aqui que o lugar que Jesus foi preparar, esse lugar era a cruz. Aí ele chega lá na frente e Tomé faz uma pergunta para ele: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como que eu sei o caminho? Tomé perguntou para ele, ele falou: eu sou o caminho, Tomé, eu sou o caminho. Significa o seguinte: lembra que eu te falei? Eu vou lá, agora já que eu te expliquei que esse lugar que ele vai preparar é a cruz, eu vou traduzir agora de forma diferente. Eu vou lá para a cruz, e lá na cruz eu vou redimir todos os pecados da humanidade, e naquele lugar ele é o caminho para que você possa encontrar a Deus, porque é lá na cruz é que a justiça de Deus ela foi realizada. E aí, a partir daí ele fala: eu sou o caminho. Então é o seguinte, o caminho é a cruz, né? Nós vimos ali atrás que o lugar é a cruz. Então, quando eu estou em Cristo, eu entro na cruz. Então, quando eu estou em Cristo, eu entro na obra da cruz. A obra da cruz é a justificação dos pecados. E em Cristo, eu e você cumprimos a justiça de Deus. Por isso é que tem os versículos que afirmam que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Então é por isso é que ele é o caminho. Segundo, ele é a verdade. Ele é a verdade. A palavra verdade, ela também pode ser entendida ou traduzida como realidade. Então, sabe qual é a realidade de você ser salvo? Sabe qual é a realidade para você entrar na salvação de Deus? Sabe qual é a realidade para que você possa desfrutar da obra redentora de Deus, da justificação? A cruz.
a cruz. Então, a realidade da sua salvação é quando você aceita a obra da cruz na sua vida. Você está vendo que a cruz, então, ela é o caminho. A cruz, então, ela é a realidade de nós tomarmos posse da justificação da obra de Deus através da cruz. E depois ele fala, e a vida? Eu sou a vida. Porque é o seguinte, a palavra de Deus afirma que o salário do pecado é a morte. Vamos relembrar? A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Tá certo? Mas, se lá na cruz ele cumpre com a justiça de Deus, lá na cruz ele vence a morte. Aí ele passa a ser o que para toda a humanidade? Vida. Vida. Compreendeu que na palavra de Deus tudo se encaixa? Por que que ele afirma, eu sou a vida? Bom, você poderia falar, pastor, porque Deus é a própria vida, é o Zoe. Ele sempre existiu e é verdade. Mas nós, pelo pecado, não tínhamos acesso a essa vida. Mas agora, porque ele é o caminho, porque ele, a obra dele é a realidade da nossa libertação, ele é a realidade da nossa justificação. Agora o que ele pode ser também para nós? A vida, a nossa vida. Então, aí ele afirma no final, ninguém vem ao Pai senão por mim. Peraí, não é estranho ele falar vem ao Pai senão por mim? Porque se fosse eu e se fosse pessoas diferentes, pessoas estranhas, então eu estou aqui, né? Eu sou o filho e ele lá é o pai, e então eu falo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai até o Pai, ninguém vai ao Pai. Mas ele não disse, ninguém vai ao Pai. Ele falou, ninguém vem ao Pai. Peraí, ele é ele ou ele é o Pai? Aí é que é maravilhoso. É porque Jesus é Deus. Lembra que ele é a exata expressão de Deus? Então, você quer conhecer o Pai, você tem que conhecer Jesus, porque Jesus é a expressão do Pai. Nós temos 3 pessoas na Trindade Santa maravilhosa. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando você está em Jesus, ao mesmo tempo você está no Pai. Olha que obra poderosa. Então eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quando você aceita a obra de Jesus, você entra para dentro do Pai. Você agora faz parte da vida do Pai. E essa é agora a sua nova realidade. Toma posse disso. Toma posse dessa obra maravilhosa. Lá na cruz, o Senhor Jesus preparou um lugar para você. Mas uma coisa é importante você ver, e eu vou saber, né? E eu vou finalizar o versículo do dia dizendo isso para você. Sabe? Você precisa de crer que lá na cruz você é justificado. Agora mesmo, na nossa mensagem do dia, eu vou falar um outro aspecto, tá certo? O merecimento. Já te adiantando aqui. Porque quando você é justificado, você crê que você é completamente justificado, você agora não olha mais para você mesmo. Você olha para a obra da cruz, que não foi realizada por você, foi realizada por Cristo. Então isso te dá uma paz tranquila, porque quando alguém vier te acusar, você fala, olha, conversa com Jesus. Você está me acusando, mas conversa com Jesus, foi ele que me justificou, eu estou nele. Então antes de você conversar comigo, conversa com ele. Antes de você me condenar, conversa com ele. Antes de você me acusar, conversa com ele, porque eu estou nele e lá na cruz eu encontrei com meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Que essa palavra possa tocar seu coração, o versículo do dia de hoje possa tocar seu coração, essa mensagem dessa obra maravilhosa. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho. Então vamos encontrar com Deus encontrando esse caminho lá na cruz. Eu sou a verdade
a realidade da obra da justificação é a cruz, e eu sou a vida, porque lá na cruz ele ganhou o direito de compartilhar a vida de Deus comigo e com você. Amém? Amém? Graças a Deus, Benedito. Que bênção o versículo do dia. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo comercial. Você fica ligadinho aí conosco, que nós já vamos voltar para os nossos pedidos de oração. E, falando nos pedidos de oração, não esqueça, no nosso número de WhatsApp é 999-7-2005. É isso mesmo, 9999-7-2005. Inclusive, pastor, tá chovendo aqui de pedidos de oração já. Glórias a Deus, manda seu pedido de oração para nós vamos orar por você com muito encargo no nosso coração, amém? E nós vamos agora para o nosso intervalo e já manda aí no WhatsApp o seu pedido de oração, amém? Se por acaso você também já tem um testemunho, o que você tem que fazer então? Manda esse testemunho para nós. Escreve aí testemunho, ou então um áudio de 30 segundos e escreve testemunho e o áudiozinho de 30 segundos. Já já nós voltamos mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Estamos de volta no programa Fé para Mudar a História, e eu acabei de ver aqui, de ler também, eu falei agora mesmo da testemunho da Vitória sobre passar na prova de habilitação do motorista. A Vitória também deu testemunho, e eu acabei de ler agora mesmo aqui também, aqui no Instagram do pessoal que está comigo aqui ao vivo, também outro testemunho que no dia que nós oramos, a pessoa fez a prova e também passou. Pastor, mas essa oração do senhor é tão poderosa assim? Não, sabe o que é? É porque na verdade a palavra de Deus é que ela é poderosa, porque quando eu digo para você que Deus te ama, você fica na paz, porque o que mais faz você ser reprovado nessas horas é aquela angústia, aquela sensação de que não vai passar. Não, esquece disso. Você é amado de Deus. Qualquer prova, eu estou falando da prova de habilitação, mas você vai prestar um concurso. No dia que você for prestar um concurso, lembra o quanto você é amado de Deus. Se você estudou, você se preparou, eu sei que você fez isso, tá certo? Eu sei, e naquela hora o Senhor vai te dar uma paz que excede todo entendimento, e você verá a mão poderosa do Senhor operando na sua vida, amém? Antes da mensagem, quero lembrar vocês também que esse programa, ele fica armazenado no nosso canal do YouTube da Vinha FM, Fé para Mudar a História. E lá você pode, como é um vídeo do YouTube, nesses momentos que é aqui dos bastidores, que é da oração, da interação com o público, você pode passar para frente e só ouvir as palavras. Aí o momento das palavras é bem menor e você pode também compartilhar essas palavras. E se você ainda não me acompanha também no Instagram, acompanhe a gente, segue a gente no Instagram, vai lá agora, pega o seu celular, faz isso, @MarcosMotaVideira, @MarcosMotaVideira. Mensagem do dia de hoje. Vou te fazer uma pergunta. Você tem certeza que Deus ouve a sua oração? Segunda pergunta. Por que você duvida que Deus não ouve a sua oração? Por que você duvida que Deus ouve? Então, deixa eu te falar. Eu quero abordar o seguinte tema para você. Se nós passarmos a perguntar para algumas pessoas se elas creem em Deus, a maioria dessas pessoas vão dizer: eu creio em Deus. Mas aí você faz uma segunda pergunta para essas pessoas: você crê que Deus é poderoso?
É interessante, a maioria das pessoas, elas vão afirmar para você: não, pastor, eu creio que Deus é poderoso, eu creio. Isso é crente, é pessoas lá do mundo. Muitas pessoas que estão lá fora da igreja, elas creem que Deus é poderoso, que Deus existe e que Deus é poderoso. Mas a pergunta é o seguinte: se elas creem em tudo isso, por que então elas não conseguem descansar no Senhor? Por que ela não consegue simplesmente crer que Deus está cuidando dela? Por que ela simplesmente não crê que Deus vai abençoar a vida dela? Então, eu queria discutir isso aqui com você. Sabe qual que é a questão aqui? É que há uma base errada de crença. É uma base errada. Na mente dessas pessoas, Deus, a princípio, ele não deseja fazer algo por ela. Por isso que ela pensa que Deus não ouve a sua oração. Ele pode até ouvir, mas ele não deseja, ele não quer fazer. Simplesmente porque ele não quer, não é da vontade dele. Mas tem um outro lado que eu creio que é o mais importante nesse momento, das pessoas elas não acreditarem que Deus ouve a sua oração, apesar de que elas podem até achar o seguinte: não, Deus ouve a minha oração, ele pode até ouvir, mas eu não mereço ter a oração respondida. A maior parte vai cair nesse pensamento, nessa base errada de fé. Então, eu falo para você: por que é que Deus não vai ouvir a sua oração? Vamos, porque você acha que não merece, ou porque simplesmente Deus não quer ouvir? Não, nós precisamos de mudar a nossa crença. Vamos mudar a nossa crença agora, em nome de Jesus. Primeiro, vamos ver algumas afirmações bíblicas. Primeiro, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3. Aqui afirma que Deus é bom e sua benignidade dura para sempre. Vamos ler. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, o que é isso aqui? É sobre o templo que havia sido construído. Encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, sobre o chão, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Então, olha a primeira premissa, a primeira afirmação, o primeiro conceito que você tem que ter dentro de você é que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Meus irmãos, eu aprendi isso, né? E eu costumo repetir isso constantemente. Você precisa de definir quem que é bom e quem que é ruim. Entendeu? A minha pergunta é: Deus é bom? O diabo é bom? É o diabo que é bom? Ou é Deus que é bom? Deus é que é ruim? Ou é o diabo que é ruim? Então vamos lá, vamos separar. Então Deus é bom e o diabo é ruim. Nós sabemos que ele é ruim, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Quem veio para matar, roubar e destruir não pode ser bom. Compreende isso? Então, nós temos que definir isso dentro de nós. Então, nunca, aí onde que eu quero chegar, uma coisa bem prática, nunca atribua algo ruim a Deus. Entendeu? E nunca atribua alguma coisa boa ao diabo. Você está me entendendo? Porque as pessoas, elas misturam as coisas. Então isso é uma crença errada contra a Bíblia. A Bíblia afirma: Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então, por exemplo, morreu alguém. Pare de falar que foi Deus que quis aquilo. Entendeu? Tem uma doença, pare de falar que Deus aqui quer que a pessoa seja doente. Deus não quer dar doença para nenhum filho. Deus é bom. Deus não quer matar nenhum filho. Deus é bom. Deus ama a todos porque Deus é bom.
Entendeu? Deus só tem pensamentos bons a seu respeito. Lembra disso. Essa é a primeira afirmação. Vamos para a segunda afirmação? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui é outra afirmação poderosa. Vamos tentar ler esse versículo de uma forma errada? Vamos? Para você compreender o raciocínio. Porque Deus amou os bonzinhos do mundo de tal maneira. Está escrito isso? Não. Porque Deus amou aqueles que merecem ser amados de tal maneira. Está escrito isso? Não. Está escrito simplesmente porque Deus amou ao mundo. Então, isso aqui inclui todo mundo. Inclui o bonzinho, inclui o mal. Ah, pastor, não é possível. Não é possível que Deus ama até o mal. Não é que Deus ama o mal, não, querida. É que Deus amou o mundo. E Ele sabe que o mal entrou no mundo. Por isso Ele quer livrar o mundo do mal. Compreendeu? Então, lembra desse versículo, isso aqui é uma afirmação correta. Eu te falei duas. Primeiro, Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Segundo, Deus amou o mundo e você está incluído no mundo. E aí, por que muitas vezes quando você duvida que Deus ouve a sua oração, e muitas vezes você até crê que Ele ouviu a sua oração, mas Ele não quer fazer algo por você. Entendeu? Esse é um problema. Então nós precisamos de mudar esses conceitos errados que nós temos. Porque quando você até crê que Deus ouve a sua oração, mas que Ele não vai responder a sua oração, é porque você cai no merecimento. Você acredita que você não merece que Deus venha ouvir a sua oração. Só que agora eu tenho que te dar uma notícia poderosa, maravilhosa para você. Deus não lida conosco com base no nosso merecimento. Vou repetir para você, que isso tem que trazer luz em nome de Jesus ao seu coração, à sua mente. Deus não lida conosco com base no merecimento. Quando Ele disse em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira, eu já te falei isso. Ele não disse que Ele só amava para quem merecia, Ele não disse para quem era bonzinho. Não. Deus lida conosco com base na sua graça. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ninguém nesse mundo merecia Jesus ter morrido por ele, não. Eu não merecia, você não merecia, ninguém merecia. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus amou ao mundo de tal maneira e veio e entregou o seu Filho. Uai, mas para quem não merecia? Exatamente. Se nós fôssemos por merecer, eu e você merecer alguma coisa, iríamos todo mundo para o inferno. Porque é lá que nós merecíamos, que todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Compreendeu? Mas vamos ler um versículo maravilhoso que está lá em João, no capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Presta atenção nesse versículo. Todos nós temos recebido da sua plenitude. Qual que é a plenitude de Deus? Você sabe? Qual que é a plenitude de Deus? Amor.
O amor de Deus é a sua plenitude. A graça de Deus é a sua plenitude. Por isso é que o versículo continua. E graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Então é o seguinte: eu não mereço e Deus me derrama graça. Eu não mereço e Deus me derrama graça. Compreendeu isso? Nós sempre ensinamos isso aqui na Videira, que é o seguinte: esse termo aqui, graça sobre graça, ele é como se fosse o seguinte: lembra quando você está na praia, que você está na praia e vem uma onda, a onda vem e ela bate no seu pé, mas se você já prestou atenção, quando uma onda vem e bate em você, ela começa a sumir, a dissipar. Mas já reparou que é interessante que antes que uma onda acabe, outra onda chega? É isso aqui que está escrito. E isso aqui é graça sobre graça. Antes que uma graça acabe, a outra já está vindo. E se é graça é porque você não merece. Então não lide com Deus com base no merecimento. Acredite, Deus existe, Deus é poderoso, Ele ouve a sua voz, Ele ouve o seu clamor. Acredite nisso, amém? Então aí nós chegamos no Salmo 18, versículo 6, né? Já estamos caminhando por fim dessa ministração. Eu vou fazer ela em duas partes hoje, e na semana que vem vou dar continuidade aqui. Mas vamos ler o versículo 6 do Salmo 18, que era onde eu queria ler para você. Por quê? Porque eu estou falando de Deus ouvir ou não as nossas orações. Ele ouve ou não ouve? Vamos ver? Salmo 18, versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Uau! Na minha angústia. Sabe que eu já dei meu testemunho muitas vezes aqui na rádio, né, no nosso programa. Você sabe que um dia na minha vida, já tem 35 anos isso, se eu não me engano, que eu já nem me lembro mais, eu tive um câncer, né, que estava me conduzindo para a morte. E esse salmo faz parte do meu testemunho daquela época, de 35 anos atrás, quando o câncer quis me levar. E eu estava então numa angústia, né? A angústia da morte, porque ninguém está preparado para a morte, não. Eu era um médico que estava sendo bem sucedido em Goiânia, né? Empresário, a minha vida estava tão boa, de repente eu tenho um câncer, eu perdi o chão e eu fiquei angustiado. Naquele dia eu comecei a invocar o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Aí sabe o que aconteceu? Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, esse texto mostra para você o seguinte: os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o seu clamor. Qual que é o seu clamor que você tem hoje? É a Covid? É esse problema financeiro? É um problema com seu filho que é drogado? É um problema de casamento que está angustiando a sua vida? Não tenha conceitos errados dentro de você. E aí, quando você tem um problema, o seu filho é drogado, você se culpa, achando que a culpa do seu filho ser drogado foi você. Quando você tem um casamento ruim, você se culpa, achando que a causa do casamento ruim é você. Quando você tem um problema financeiro, você se culpa, porque você acha que você é um péssimo administrador. E aí você se culpa, você se condena o tempo inteiro. E aí, quando você vai orar, você não confia que Deus vai ouvir a sua oração, porque você acha que você não merece. Mas não é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que Ele derrama, primeiro, vamos ver o texto anterior, nós temos recebido da plenitude de Deus, amor e graça e perdão. E aí ele fala,
E nós recebemos também graça sobre graça, graça sobre graça. Graça sobre graça é isso. Eu posso ser um péssimo administrador, a minha empresa vai embora, vai crescer. Eu posso ser um péssimo marido, mas Deus vai fazer e o meu casamento vai ser abençoado. Eu tenho um problema que eu que causei no passado, mas o favor imerecido de Deus me alcança e eu vou conseguir suplantar todas essas dificuldades. Sabe por quê? Porque Deus ama você, porque Deus não está com os ouvidos dele calado, porque ele não lida com você com base no merecimento. Ele lida com você com base na sua graça. Por isso você pode ter certeza que Deus ouviu as suas orações. Glória a Deus. Bem, ainda nem terminei, porque agora que eu ia ler aqui o restante do Salmo 18, mas nós vamos fazer o seguinte: essa palavra é tão poderosa, esse salmo é tão poderoso, que eu quero continuar compartilhando ele com você na semana que vem, às 9:30 da manhã. Então agora nós vamos orar, tá certo? Por todos os nossos pedidos, e eu quero que você ore crendo. Ele ouve as nossas orações, ele ouve. Fala, se você puder falar agora, fala. Você está no carro, tá andando para algum lugar e você nesse momento não tem nem condição de parar seu carro. Simplesmente fale junto comigo. Deus não lida comigo com base no que eu mereço. Deus não lida comigo com base no que eu mereço. Você fale agora: Deus lida comigo com base na sua graça, com base na sua graça. Você agora, nós vamos orar, mas eu creio que você vai receber de Deus, graça de Deus, graça, e a sua oração vai ser ouvida pelo nosso Pai. Amém? Pare o que você está fazendo e entre no maravilhoso mundo da fé em Jesus Cristo. A oração da fé. Pai, nós estamos reunidos aqui, todos nós juntos, aqueles que estão me ouvindo, aqueles que estão me vendo, aqueles que estão comigo em todo momento, orando no mesmo espírito, que a palavra da verdade tenha sido liberada, porque o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade, e o que eu disse aqui hoje é a verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e o Senhor, a sua benignidade dura para sempre. O Senhor amou ao mundo de tal maneira. O Senhor não amou só os bonzinhos, o Senhor não amou só os certinhos, o Senhor amou foi o mundo, amou a todos, a tudo que o Senhor criou, o Senhor amou, e o Senhor entregou seu Filho, e Ele morreu por nós, e a verdade é que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor ouve. Por isso eu oro por aqueles que estão enfermos, essa enfermidade da Covid, em nome de Jesus. Eu quero declarar que todos vocês que têm agora um parente, ou você que está me ouvindo, que está passando por essa enfermidade, eu quero declarar a sua cura agora, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Pai, eu declaro que o pai da Giovana, o senhor Gilvan, ele vai sair dessa internação. O Senhor já deu a cura para ele em nome de Jesus, amém. A Niskelma, que também está com Covid, eu declaro que ela é curada, eu declaro que ela é sarada em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome. Pai, o cunhado, a irmã da Patrícia, Pai, o cunhado dela está mais grave, mas eu declaro que nada vai impedir a cura,
a cura, porque a cura já foi liberada. Essa obra do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Por isso eu declaro, Patrícia, que o seu cunhado, a sua irmã, amém, eles serão curados em nome de Jesus. Josimar, o seu filho, o João Lucas, que está na UTI com esse problema de convulsão, eu quero declarar que ele vai sair dali. Os médicos vão diagnosticar, os médicos vão saber o que aconteceu. Deus, e a mão poderosa do Senhor vai curar essa criança, e ele vai viver dias felizes sobre a terra. Ele será alguém que vai levar a tua palavra. Eu já estou profetizando sobre a sua vida, João Paulo, que você vai levar a palavra do Senhor, porque você não vai viver prisioneiro dessa convulsão, não, porque o Senhor já te libertou. Por isso, o Josimar, creia que o seu filho é curado e sarado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado pela bênção do Senhor. Pai, eu quero orar ainda por aqueles que estão precisando, de fé, de confiança para passar no concurso, na habilitação, como nós já oramos, a Hélia, amém. Deus, a causa na justiça da Ana Cleide, eu declaro que o Senhor vai liberar essa causa na justiça. Libera a causa na justiça, libera também a causa da justiça da minha esposa, sobre o inventário do pai dela. Oro por ela também, para que o Senhor possa abençoar a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela Cristiane, sobre as vendas, a vida financeira dela. Declaro em nome de Jesus, Pai, Cristiane, receba a bênção do Senhor, graça do Senhor no seu trabalho, em nome de Jesus. Esse problema da crise de venda da pizzaria, da Késia, caia por terra todo espírito que tenta impedir o avançar das vendas, em nome de Jesus. Pai, eu oro ainda pela Adriana, o trabalho do João Paulo, do John, para o seu filho. Declaro portas abertas para essa pessoa, em nome de Jesus. Pai, para a glória do teu nome, Senhor, quero orar para que o Senhor possa consolar toda a família da Ângela, que perderam a mamãe deles, em nome de Jesus. Espírito de conforto, consola essas vidas, em nome de Jesus Cristo. E Deus, ainda oro pela Maria da Guia, sobre o emprego e a venda da sua casa. Pai Santo, graça sobre graça, graça sobre graça, o Senhor está ministrando aos nossos corações, graça sobre graça, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia.